conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e a vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi, Cissa, tudo bem? Oi, Má, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quem é a Cissa? A Cissa é uma mulher de 30 anos, pisciana muito sonhadora, criativa, animada, introvertida no seu próprio mundo, cria seu próprio universo na sua cabecinha, mãe de pet, mãe da Canela. Canela está aqui participativíssima. Está aqui super participativa. Maratonista de séries, sou ótima maratonista de séries. Amante de pizza com um bom vinho. Bom. E de sorvetes. É verdade, é verdade. Já teve até o perfil, né? Sorvete na casquinha. Sim, sorvete na casquinha. Veio disso, de eu gostar muito de sorvete. Sou ótima em planejar viagens também, que eu não sei se eu vou conseguir fazer ou não, mas eu planejo. Aquela planejar, eu planejo, exatamente. Se eu vou conseguir pagar, eu já não sei, mas planejada a viagem tá. Mas é bom, né? Eu falo que eu adoro planejar uma viagem. Tipo, o meu Airbnb tem, tipo, todas as pastinhas, assim, Sim. de todos os lugares que eu quero ir, já, tipo, os lugares que eu quero ficar, mesmo que a conta não feche. Exatamente, mas tá lá. Eu adoro entrar em site e ficar vendo promoção de passagem, sabe? Aí, tipo, tem uma passagem mega barata pra ir pro, sei lá, pra onde Judas perdeu as botas. Aí eu fico, eu vou pra onde Judas perdeu as botas. Aí depois o pai fala, não, gente, qual que é a necessidade? Só porque tá barato, não precisa. Aí é isso, mas é que eu acho que esse lado meio pisciana, assim, né, de viver no mundo dos sonhos da imaginação, a gente tem um escapismo também. Eu acho que viagens podem entrar nesse sentido, às vezes, de querer escapar da realidade. Viver outras realidades, que não aquela que você vive no dia a dia, né? Sim, também. Tem. E no que você acredita? Você coloca isso no seu trabalho? Como que é o seu trabalho? Meu trabalho? Então, eu sou formada em marketing e publicidade e há 4 anos eu pedi demissão do meu trabalho. Eu trabalhava numa editora de revistas femininas, de moda, tal, importantes. Só que nesse período que eu trabalhava com a publicidade, eu desenvolvi depressão e transtorno alimentar. Tá. E dos meus 20 aos 25 anos, mais ou menos, 28. E aí foi um período bem difícil. Eu fiz tratamento para tudo isso, foram 3 anos de tratamento. E aí quando eu recebi alta, eu resolvi começar a compartilhar com outras mulheres tudo que eu aprendi ao longo desses 3 anos de tratamento. Porque principalmente quando a gente fala de transtornos alimentares e da relação com o corpo e com a comida, principalmente a relação que a gente tem com alimentação, com nutricionistas, por exemplo. Sempre da dieta. Sempre de passar dieta e ser restrito e tal, o tempo todo, sabe? Não posso comer isso, não posso comer aquilo. E aí eu vi que dava pra você ter uma relação mais saudável com esse mundo. Então, eu quis mostrar isso pra outras mulheres, também mostrar pra elas que elas não estavam sozinhas. Porque nas redes sociais ninguém vai mostrar que tá sofrendo com comida, que tá sofrendo com o corpo. Sim. Pelo contrário, né? Pelo contrário, exatamente. Tanto é que eu comecei a querer trabalhar com isso uma vez que eu postei um texto no meu Facebook em 2015 contando que eu ainda estava mal, contando que eu tinha sido diagnosticada com bulimia e com depressão e que a gente ficava vendo as redes sociais e buscando a vida perfeita, o mundo perfeito. E como isso tinha influenciado para eu desenvolver essas doenças.
E aí eu fiquei muito surpresa, porque muitas pessoas mandaram mensagem, tipo, desde alguém bem próximo até alguém que uma vez fez DP na minha sala na faculdade, sabe? Nossa, sim, alguém... Exatamente. Eu, Quem tipo, é essa pessoa? Ex-namorada de amigos que eu não vejo há anos, falando, Cissa, meu pai tá com depressão, ou, eu me identifiquei com essa parte do corpo e tal. E aí eu falei, caramba, eu não tô sozinha, e tem um monte de gente que precisa falar disso. Sim. Então eu resolvi criar um perfil no Instagram pra começar a falar disso. E aí eu queria que ele tivesse a minha cara, porque o começo foi bem diário pessoal, assim. E como eu gosto muito de sorvete, aí eu joguei no Google, frases com sorvete. E apareceu, a vida como um sorvete na casquinha, aproveite antes que derreta. Aí eu falei, é isso. Ai, que legal. E aí virou um sorvete na casquinha. Eu comecei a compartilhar minha história lá, sobre saúde mental, transtornos alimentares. E aí foi crescendo e eu fui gostando muito de criar conteúdo. De ter essa troca com as pessoas. E aí eu já não estava tão feliz no trabalho, CLT, né, formal. Eu pedi demissão para me dedicar a isso. E aí comecei a promover encontros, promover eventos. Teve uma época que eu até vendia moletom das casquinhas, quem se identificava com a causa, a gente usava. E aí veio a pandemia. E aí com a pandemia eu tive que parar de fazer os encontros, mas nesse momento que eu consegui dar uma respirada assim e olhar um pouco para o que eu estava construindo até então, eu consegui perceber que eu tinha reunido dois públicos entre as minhas seguidoras. Um público era de mulheres e meninas que se identificavam com a minha história e com o que elas estavam sentindo, né, com a mesma dor, a gente compartilhava a mesma dor. E um outro público de profissionais da saúde, nutris, psicólogas, psiquiatras, que estavam ali também me seguindo, porque era interessante ver o ponto de vista do paciente. Às vezes elas usavam um vídeo meu para mandar para as pacientes delas. Para mostrar para as pacientes que elas não estavam sozinhas. Né? Exatamente. E aí a dúvida que eu mais recebia, assim, por DM era, Cissa, o que você fez para melhorar? E aí eu falava, fui na Nutri, fui na psicóloga e tal. Mas onde eu encontro, principalmente uma nutricionista, porque é difícil você encontrar uma nutricionista que não vá... Comportamental, sim. Que provavelmente não vai gravar, né, seu transtorno alimentar. E foi aí que eu resolvi criar a Ilka, que é uma plataforma que conecta mulheres às profissionais da saúde. E então você entra lá, tem todas as nutris, psicólogas, psiquiatras e terapeutas que eu indico. E o nome vem em homenagem à minha tia-avó, Ilka, que faleceu de anorexia quando ela tinha 78 anos. Nossa. E aí eu quis também trazer como uma homenagem para ela. Então atualmente tem a Ilka e eu continuo criando conteúdo no meu perfil para ajudar outras mulheres. Sim. Poxa, só isso? Só isso mesmo, gente. Não, mas acho super importante, porque essas questões, né, do transtorno alimentar, transtorno de imagem, essa questão de encontrar profissionais que acolham, né, e falem, olha, tipo, isso aqui de dieta não tá certo. Sim, muitas meninas que vêm falar comigo, mulheres também, já desistiram, sabe, de procurar ajuda, porque já foram em uma psicóloga, uma nutri, alguma coisa em que elas não se sentiram acolhidas ou que elas se sentiram julgadas e aí, então não vão mais procurar, então não quero mais ir. E todas as profissionais que estão na Ilka, elas são super bem selecionadas, não só no quesito especialização, mas também desse acolhimento e desse atendimento humanizado que não vai julgar, porque é justamente esse espaço que a gente quer promover. Então não adianta nada você tá se sentindo mal já, porque tá com questões provavelmente de um comer transtornado, e você vai na nutricionista e ela vai trazer mais julgamentos pra cima de você. Sim. Então a ideia é que você se sinta confortável e acolhida para compartilhar tudo que você tá sentindo. Isso é uma dor, eu acho, eu falo enquanto mulher, né? Que, né, já nunca tá satisfeita com o corpo de uma certa maneira, né? Desde, enfim... E outras mulheres também, que é uma dor muito silenciosa, né? Que você fala sobre isso e as pessoas falam, não, tipo, deixa pra lá, né? Não, tipo, só fechar a boca que aí você emagrece, né? Ou ao contrário, né? O julgamento sobre os corpos, né? E aí você vive aquilo de uma maneira muito silenciada. Então,
eu acho que a gente vem falando disso cada vez mais e precisa ser dito cada vez mais. Mas é isso que você falou, precisa ser feito de uma forma de acolhimento mesmo, né? As mulheres, elas poderem ver que elas podem encontrar ajuda, né? Sim, e mesmo eu, por exemplo, eu sou magra, né? Eu sempre fui magra, eu sou bem alta, tenho 1,80 e sempre fui magra. E já aconteceu de eu falar que eu tenho algumas questões com o meu corpo e as pessoas me repreenderem porque eu não posso reclamar porque eu sou magra. Sim. Claro, você já tá dentro do padrão. Do padrão, exato. E eu entendo isso, realmente, eu sou super dentro do padrão. Mas mesmo assim, pra você ver, esse padrão, ele é tão maldoso, ele é tão opressor, que nem você que mesmo quem está dentro sofre. Sim. Não acha que tá o suficiente. Sim. Não acha que tá encaixada nesse padrão o quanto deveria. Então é uma dor que todas nós sentimos. E isso vem, claro, da formação, né, da sociedade, de já muitas gerações. Mulheres sofrem pressão estética já desde os tempos da caverna, quase. Não da caverna, mas um pouco depois disso já, assim. Sim. E é muito difícil. A gente já nasce num mundo em que, desde pequenininha, os elogios são: como você é linda, ai, que bonitinha. Então, desde pequena, os estímulos são relacionados à nossa aparência, né? Os elogios. E a gente fica a vida inteira tentando se encaixar nisso. Sim. E aí, fazendo, né, uma ponte com tudo isso, eu sempre pergunto sobre a questão da síndrome da impostora. E eu acho que a síndrome da impostora, ela passa pela questão do trabalho, mas ela também passa, às vezes, a síndrome da impostora, por exemplo, com o nosso próprio corpo. Ah, né? Sim. Ah, sim, com certeza. Ela vive aqui em mim, né? Sempre tem. Todo mundo tem ela. Ela tá aqui comigo. Tem dias em que eu ouço ela e fico mal e aceito que aquele dia eu tô me sentindo cocô do cavalo do bandido, ou que eu acho que eu não sou suficiente, que nada vai dar certo. E tem dias em que eu silencio ela, pensar racionalmente ou não. Mas ela surge mais pra mim atualmente relacionada a trabalho. Sim. E aí é um pouco difícil, no meu caso também, né? Acho que para terapeutas, médicas também, porque a gente se colocando numa posição de ajudar o outro, a gente precisa estar bem para ajudar o outro. Sim. E às vezes eu não tô bem. Aí eu me sinto uma impostora de tipo tá falando pra pessoa frases de motivação, não num sentido clichê. Sim. Mas é aquela situação em que você aconselha uma amiga, mas nem você mesma tá seguindo o conselho, sabe? Sim, na verdade, quando a gente tá falando, tá servindo mais pra gente do que pro outro, sim. Exatamente. Então eu passo por isso em alguns momentos e passo muito por isso quando a gente pensa no lado empreendedora. E aí eu nunca acho que eu vou conseguir alcançar o que eu quero alcançar. Se eu faço um post em que eu mostro alguma vitória, às vezes eu não consigo visualizar aquela vitória como algo que eu realmente merecia ou com a grandiosidade que ela tem, sabe? Sim. Às vezes eu faço uma coisa muito legal, todo mundo vem dar parabéns e pra mim é tipo, tá bom, eu não consigo perceber que aquilo é tão legal. Realmente, que foi uma conquista tão grande quanto realmente foi. Na verdade, a dificuldade de comemorar as vitórias, né? Exatamente. E aí acho que isso vem também, né, de uma síndrome de impostora de, não é nada demais, eu não consegui nada demais. Sim, eu passei por tanta coisa que, tipo, agora acabou. Tipo isso, agora é isso mesmo, e sei lá. Sim. Então eu tenho muito essa sensação e um medo muito grande de não conseguir alcançar as coisas que eu desejo, como se eu fosse ficar presa na impostora pra sempre, sabe? Sim. Na impostora, fracassada, que não deu certo na vida, sim. Que não conseguiu fazer as coisas dela, porque é isso, de novo, né, voltando para as redes sociais, a gente vendo as redes das outras mulheres, claro que algumas compartilham suas vulnerabilidades, mas na maioria do tempo todo mundo coloca momentos de alegria, de conquistas, de vitórias. Sim. Então eu vejo outras empreendedoras, eu acho que elas estão arrasando.
e que eu tô aqui sozinha no meu apartamento tentando fazer tudo acontecer. Sim. Aí quando eu paro pra conversar com uma, com outra, e elas começam a contar toda a história, como elas conversaram, daí que eu vejo e falo, então também... Eu tenho que, né, se eu continuar, acho que eu tô no caminho certo. Acho que eu tô no caminho certo, com elas também foi assim. Que é essa proposta também daqui do seu projeto, né, Mar? Sim, que é ótimo da gente conseguir ver os bastidores das vidas de outras mulheres pra gente se identificar. Porque a gente acaba às vezes vendo só aquilo que... É isso, né, que você falou, aquilo que tá postado, aquilo, né? Sim. Tipo, não sabe direito, tipo, todas as angústias, todas as partes, né? Por enquanto eu ainda não entrevistei nenhuma, por exemplo, nenhuma mãe. Mas eu acho que talvez a culpa seja, tipo, dobrada, assim. Com certeza. Mas... Porque é isso, a gente vive numa sociedade, né, que de uma certa maneira, tipo, a gente fica vendo a vitrine de todo mundo, né? A gente não aprofunda, fica tudo muito raso. Então, trazer isso à tona, falar que a gente realmente, que a gente passa pelas mesmas angústias, pelas mesmas dúvidas, né? Cada uma na sua área, cada uma do seu jeito, né? Cada um com seus problemas, questões, né? Tipo, mas isso humaniza, né? Vai humanizando as nossas relações. Sim, com certeza. E é isso que conecta a gente, que também faz com que outras mulheres comecem a se abrir. Eu sou muito a favor da gente demonstrar a nossa vulnerabilidade, porque eu acredito que vulnerabilidade é o que conecta as pessoas. Então, eu mostrando um pouco a minha vulnerabilidade pra você, por exemplo, vai te deixar mais confortável pra mostrar um pouco da sua. Sim. E talvez isso seja o que você esteja precisando naquele momento. Sim. Porque a gente não fala, né? Muitas de nós não falamos sobre essas dúvidas, esses questionamentos, a nossa síndrome da impostora, dúvidas que a gente tem sobre nós mesmas, né, sobre a nossa capacidade. Sim. E eu acho que são coisas muito, né, o feminismo já teve muitos ganhos, mas se a gente parar pra pensar, tipo, a geração, por exemplo, das nossas avós, né, tipo, a gente tá ali 30 a mais, mas a geração das nossas avós, tipo, passaram por coisas que a gente pensa, nossa, como que elas passaram por isso, né? Tipo, de decisões, ou algumas nem trabalhavam fora, né? Então, talvez as nossas mães já tiveram uma autonomia maior, mas assim, então a gente é muito pouco tempo dentro de um espectro histórico que é muito mais amplo. Então, assim, todas essas angústias, essas dúvidas, tudo isso, acho que quanto mais a gente falar sobre, a gente vai poder ser mais a gente. Sim, né? com certeza. Não dentro de um modelo que construíram que a gente tem que ser, né? Uma coisa que você estava falando, e você até fez uns posts recentes sobre isso, né? Aquela questão, tipo, minha mãe com a minha idade já tinha 2 filhas. Ah, sim! Né? E já tinha 2 filhas, pagava prestação de um apartamento. Sim. Tipo, era outro contexto, né? Eu, no caso, tipo, prestação de apartamento tá bem longe da realidade. Eu postei lá, né? Nossos pais, prestação de apartamento, 2 filhas, a gente indo comprar queijo ralado, pensando, meu Deus, eu nunca vou me recuperar financeiramente dessa compra. Vou ter que parcelar o queijo ralado. Exatamente, tem que parcelar o azeite e o queijo ralado. Que eu fiquei pensando, eu só como macarrão, eu já nem compro outras coisas, entendeu? Eu só compro macarrão, aí agora o preço do queijo, do azeite, mas é isso, e acho que isso entra também para a questão, voltando, quando a gente fala da pressão estética, porque se a gente parar para pensar, as nossas avós, bisavós, elas nasceram com 3 funções, basicamente. Sim. Ser boa esposa, boa mãe. Sim. E ter que ser um bom partido, né, pra conseguir Um arrumar bom um marido, sim. pra ser esposa e boa mãe. E daí o que elas tinham que fazer? Então, tinham que ser bonitas, arrumadas, comportadas, dotadas, pra conseguir o bom marido. Se você não conseguisse o marido, aí você ficava pra titia, era mal vista e tal. Então já vem uma pressão sobre o nosso comportamento como mulheres e sobre a nossa estética também, aparência até hoje. Tanto é que muitas, não aconteceu comigo, ainda bem, mas muitas mulheres que conversam comigo
sofriam muito a pressão da mãe ou de outras mulheres mais velhas da família para emagrecer, para fazer dieta. Porque olha, sua prima é magra, ela vai arrumar um monte de namoradinho, você não, você vai ficar pra titia, ninguém te quer, ninguém vai querer saber de você. Sim. Então isso ainda é algo que tá no nosso subconsciente. E tá ali, e aí eu acho que dar nome às coisas, né, dar nome aos bois, nesse caso, e a esses sentimentos que a gente sente, mas às vezes a gente fala, nossa, não, tô ficando louco. Não, é porque é isso, tá dentro do inconsciente coletivo ali de uma forma muito forte, né? Então, a partir do momento que a gente começa a nomear e a gente começa a falar sobre aquilo que a gente tá sentindo, sobre essas coisas que a gente passa no dia a dia, né? Vai clareando, né? Sim. Pra gente saber também, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não pode ser mais assim, não deve ser mais assim. Isso aqui não é meu, isso daqui é da minha mãe, isso daqui é da minha avó, isso daqui é de outras gerações que agora, a partir da minha, eu vou fazer diferente. Exatamente. É isso, né? Tipo, 30 anos. Claro, tenho amigas que têm filhos, tenho amigas que não. Eu, particularmente, não quero ter filhos. Tipo, é uma decisão. Então, eu vou virar véia dos gatos. Definitivamente. E tá tudo bem, eu acho ótimo. Não, eu quero, né, morar no mato, ter meus bichos, poder viajar quando eu quiser. Esse é meu plano de vida, assim. Até meu pai fala, isso aí, esse negócio de viajar, é isso aí que você gosta, né? Tipo, às vezes ele fica me mandando uns vídeos no YouTube, do tipo, olha, construíram uma casa no mato, é sua cara. Adoro. Então, pelo menos eu tenho um apoio da família em relação a isso, mas eu sei que não são todas as pessoas que passam por isso, né? Então, muita gente sofre. Mas já tá com. Vai ficar pra titia. Tem que casar. Tem todo um imaginário ali, né? E na verdade não, eu vou buscar aquilo que me faz feliz, né? Sim, tem até a pressão da gente querer atender as expectativas dos outros. Então eu queria atender as expectativas da mãe, queria atender as expectativas do pai. No meu caso, por exemplo, seria atender essa expectativa mais do masculino no trabalho e do feminino, então talvez tendo uma família, mas eu acho que eu também não quero ter. Mas eu sei que a minha mãe quer muito ter netos. Eu quero ter cachorro, entendeu? Então eu falo pra ela que ela é avó de pet e ela trata a Canela como neta e é isso. Mas fica ainda essa... A gente sabe que rola uma esperancinha, sabe? No fundinho ela tem uma esperança, então que eu case e tenho um netinho pra ela. E é complicado. Isso eu sei porque ela dá umas indiretas, mas tem famílias que falam diretamente, né? Só que eu já acho maravilhoso a gente ter essa possibilidade de pensar em outra opção. Sim, e você, por exemplo, você pode mudar de ideia no caminho. Você pode querer casar, não tem problema nisso, tipo, não é uma questão. Mas é isso, né? Tipo, eu quero fazer do jeito que eu tô sentindo, não porque socialmente é que nem imposto, né? Sim, e isso pra mim entrou também no trabalho, de eu achar que eu tinha que seguir aquele roteirinho, né? Então, colégio, saio do colégio pra faculdade, arrumo o primeiro estágio e vai entra numa empresa boa e começa a trabalhar assim e vai evoluindo dentro da empresa, né? Estagiário, assistente, coordenador, gerente e tal, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu não me encaixei nisso, trabalhar em empresa modelo CLT, né? Eu não gostei desse modelo, acho que também pela minha necessidade de criatividade e tal. Sim. Era muito limitado. E aí, salário, aí promoção que não vem, você fica dependendo muito da decisão dos outros pra você poder crescer. Então esse foi um modelo que eu não encaixei também e que na minha cabeça era o único modelo que existia. Sim. Porque eu cresci pensando nisso, né? Até quando a gente é criança. O que você vai ser quando crescer? Hoje em dia as crianças devem responder outras YouTuber. coisas. Exatamente. Não, TikToker, agora não é mais YouTuber. Verdade, eu já TikToker. Já sou gringe, aí eu falo YouTuber. É TikToker. Então, mas a gente respondia o quê, sabe? Outras, sei lá, profissões mais formais. Sim. E aí, quando eu saí, pra mim foi tipo libertar um passarinho da gaiola. Quando eu comecei a empreender e a fazer, e a criar conteúdo. Porque aí era eu com o meu tempo, no lugar que eu quisesse, fazendo as coisas que me davam prazer, com as minhas ideias e pra mim. Sim. É claro que não é um mar de rosas, né? Como a gente tava falando. Não. Mas mesmo com toda a dificuldade, é difícil você largar mão disso.
Foi o que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Sim. Porque aí a gente começa a pensar, eu vou fazer isso pelo... Tipo, todas essas habilidades que uma empresa específica, tipo, quer da gente, muitas vezes a gente pode aplicar pra nós mesmas. E a gente não é ensinada isso. Então a gente sempre vai achar que a gente tá errada, que, meu Deus, né? E é um constante se olhar e falar, não, vamos aí, vamos fazer. Vou fazer. Tem fazer outras pra mim maneiras, mesma. né? Exatamente. Construir meu próprio trabalho, minha própria empresa, minha própria história. Em vários momentos você vai duvidar de você mesma, você vai querer não, você vai cogitar voltar porque vai parecer um caminho mais fácil, financeiramente, principalmente falando. Mas é uma liberdade que é muito difícil voltar depois. Sim. Eu acho que é que nem quem começou a fazer home office pra voltar pro escritório. Não sei, eu imagino. Pra mim ia ser um terror voltar pro escritório. Várias pessoas, tipo, tinha gente que eu acompanhei, assim, falando, não, me dava crise de pânico, porque pra mim não existe isso. Aconteceu, tipo, já de uma amiga minha, ela falou, eu neguei um emprego porque, tipo, a ideia de ter que pegar um ônibus durante X horas por dia e aquela coisa cheia e tal, se eu posso exercer, levantar de pijama e... Exatamente. e fazer meu trabalho, né? Eu acho que são paradigmas, né? Coisas que a pandemia trouxe ali pra mudar. Existe uma resistência, né? Tipo, que isso aconteça ou não, mas... eu sou a favor. Tá aí, né? Eu sou a favor. Não, eu acho que a questão da flexibilidade, né? Eu sou a favor da flexibilidade. Cada um faz o que for melhor pra você. Sim. Mas ter essa flexibilidade já é uma liberdade muito grande. Demais. Sim. Espero que se expanda. E aí, né... uma coisa que eu também sempre falo, né? Como que a gente sobrevive a esse patriarcado, né? Tipo, a tudo isso que a gente tá conversando, enfim, tudo isso que a gente falou tem um pouco a ver com isso, né? Do ser mulher. Mas queria falar, tipo, perguntar pra você como que você sente isso em relação, tipo, aos homens. Tipo, você acha que se você fosse um homem, talvez a Wilka hoje em dia tivesse mais, sei lá, outros investidores, a coisa daria mais? Isso com certeza. Porque para uma mulher sozinha, uma mulher empreender sozinha, buscar investimento é muito difícil. Hoje em dia, só 4% dos investimentos são direcionados para startups fundadas por mulheres. 4%. Nossa, e aí, nada, né? Nada. E aí, dessas 4%, provavelmente elas têm já algum sócio homem ou outra sócia. Então, você ser sozinha já fica mais difícil ainda. E as questões também, né, que normalmente empreendedora mulher, a gente, no meu caso, é uma Femtech, que fala sobre saúde e bem-estar feminino. E aí, os investidores são homens, na maioria das vezes. Então, eles não vão entender as questões, ou eles não vão achar relevantes. Imagina, tu ficar falando de transtornos alimentares para um monte de homem... Eles vão olhar e vão falar, legal, interessante, importante, parabéns, siga a sua vida e tente fazer o que você quiser. É difícil, claro que tem exceções, mas também tem o fato deles acharem que mulher não sabe gerenciar, que mulher não sabe cuidar de dinheiro, então eles não vão botar o dinheiro deles na mão. Os preconceitos todos, na mão da empreendedora mulher, porque ela não vai saber administrar. Então é muito difícil, assim, para mulheres conseguirem investimento. Hoje em dia tem algumas redes de investidoras mulheres, investidoras anjo, que colaboram, mas ainda é muito difícil. E pelo outro lado, falando do corpo também, essa é uma dificuldade que eu tenho, porque eu percebi que a nossa insegurança com o corpo vem muito da nossa baixa autoestima, da nossa insegurança com nós mesmas, e a gente fica tentando buscar no nosso corpo uma aceitação para quem a gente é. Então, eu me sinto insegura, acho que ninguém vai gostar de mim, da minha personalidade, então deixa eu tentar ficar gostosona, definida e tal, pra eu ser interessante. Que é uma outra coisa que a sociedade, né, patriarcal, ela faz com a gente. Então, tem que ser a gostosona, padrãozinho X, né? Pra gostarem de mim. E aí,
Isso é uma coisa que me atrapalha muito nas relações amorosas, agora falando. Porque mesmo eu já não me importando mais com isso, como eu falei, continuo sendo padrão. Então acontece muito de eu começar a me relacionar com alguém e aí a maioria dos comentários dessa pessoa são relacionados ao meu corpo, sabe? Sim. E aí é porque é gostosa, é porque não sei o que, é porque não sei o que lá. E aí eu fico, mas eu quero que você me ache legal, sabe? Assim, sim, por quem eu sou, por que quem eu sou, né, o que eu gosto. Exatamente. Tipo, me chama de inteligente, mas não me chama de gostosa, sabe? Exatamente, sabe? Elogia, sei lá, minha... Pode ser até, tipo, elogiar minha risada, sabe? Outras coisas, assim, que são ainda físicas, mas não só na parte estética. Sim. E por muito tempo eu fiquei baseando minha autoestima nisso. E aí eu sabia que, por exemplo, talvez se eu fosse transar com um cara, ele ia me achar gostosa, talvez quisesse sair comigo de novo, mas eu não podia ficar aprendendo nisso, entendeu? Sim. Não é pra isso que eu quero que o cara queira continuar saindo comigo. Então... Acaba pautando a questão das relações, né? Exatamente. Então é muito complicado. Isso eu acredito, essa é a minha experiência, né? Não sei como é que seria pra outras mulheres. Mas eu acho que a gente acaba se colocando nessa própria armadilha algumas vezes, que foi o que eu fazia. Sim, sim. Não, foi aquilo que a gente estava falando antes, é o que a gente é ensinada, né? Sim, exatamente. De uma certa forma, porque acho que ainda tá não no DNA, né? Mas tá ali na nossa memória de alguma maneira que não, porque você tem que estar toda arrumada, porque você tem que conseguir um marido. Exatamente. E aí entra agora mais questões, né? Que daí acho que a geração da nossa mãe já tinha, tipo... Você tem que atender as necessidades do cara na cama. Você tem que dar conta do cara, senão ele vai procurar fora de casa. Sim. Então você tem que se manter... Tipo, são as questões do machismo, né? Exatamente. Assim, e que a gente acaba, às vezes, reproduzindo inconscientemente, né? E aí isso se tornam questões nossas de insegurança, né? De baixa autoestima, de várias coisas... Tipo, o que tem, né? Pensando, por exemplo, uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, né? Ou essas situações emocionalmente delicadas, às vezes a mulher, ela tá com o cara é um escroto, mas ela não quer ficar sozinha. Ela acha que ela vai ficar sozinha o resto da vida dela se ela largar aquele cara. E ela fica naquele fluxo, né? Daquele relacionamento que não é bom, que não é legal. Então... É muito complexo, tipo, né? É muita coisa, é muito complicado. Porque você também acha que você só tem valor se você tá com alguém ou se você faz parte de uma relação, de um casamento, aí você fica insegura de sair disso. É difícil. É bem difícil ser mulher, gente, olha. Complicadíssimo. Essa é a conclusão. Aquelas. E ser feminista é bem mais do que só queimar o sutiã e lutar por direitos, né? Eu acho que tem muito a ver com ir percebendo essas nuances do dia a dia, do como que a gente lida, como que a gente não se acha um lixo. Sim, com certeza. Né? Porque a gente tende a se achar muito mais lixo do que os homens. Saiu uma... Não, essa é ótima. Aquela a pesquisa. A pesquisa. A pesquisa, gente. A pesquisa, gente. Que só 3%, não era? Só 3%... A GQ, a revista GQ, fez uma pesquisa. Só 3% dos homens no Brasil se consideram feios. Ou seja, 97% dos homens no Brasil se acham lindos e maravilhosos. Agora vai fazer essa pesquisa com mulheres. Não. Vai ser tipo 99% se acham feias. 99,89% se acham... Tipo, ou estão insatisfeitas com algo do corpo ou da vida. Mas eles não, eles são lindões, né? Os bonitões. Não, mas eu já até com uma outra entrevistada a gente falou disso, né? Que é aquela coisa que falo, né? Que tem que vender em cápsula, né? Tipo, toda essa autoestima masculina. Né? Exato, mas vem de uma construção, né? Tudo isso. Porque ele simplesmente acha que se ele fizer assim, várias coisas... Claro que tem exceções, né? Tem homens que são inseguros e tal. Mas se a gente for comparar nessa pesquisa, autoestima masculina e autoestima feminina, não tem dúvida que a feminina é muito mais baixa. E aí isso se reflete na indústria, isso se reflete na mídia, isso se reflete em tudo que
em toda a nossa criação, porque a gente existe para agradar os homens e tudo que é vendido para nós é pra gente se sentir melhor. Às vezes falam que com a desculpa de pra gente se sentir melhor com nós mesmas, mas se você começar a cavocar, tipo, eu quero me sentir melhor comigo mesma. Por quê? Porque eu tô me sentindo insegura. Por quê? Porque ninguém olha pra mim. Por quê? E aí no fim você quer ser vista pelos outros e quer que te queiram, que te desejem. Então acaba sempre sendo pautado no externo. Sim, não. E aí, na verdade, quando a gente começa a perceber que as nossas inseguranças, elas vêm às vezes elas são criadas. Canela participando, gente. Ela quer opinar, porque os cachorrinhos machos, a Canela adora opinar, né, filha? Ela é feminista. Ela é participativa. Vem cá. Quietinha. Ela ouviu alguma coisa. Ela ficou brava com a conversa. Ela foi silenciada. Agora ela foi silenciada. Ela foi censurada. O direito dela de se manifestar. Ei, Má, você tava falando. Então, e aí, como que você cria mecanismos, né? Tipo, porque a gente agora acabou falando, né, muito, né, das coisas que a gente sofre. Mas a força feminina, ela é muito grande, né? E a gente sempre encontra formas de driblar isso, né? Mas como que você se nutre pra não cair, tentar não cair, né? Tipo, ir desviando, tipo Matrix, dessas coisas todas que o machismo impõe, assim, pra gente. Eu tô tentando fazer um movimento de me conectar mais com o meu feminino também, porque nessa de empreender, eu acho que eu acabo vibrando muito na energia masculina, no sentido de... não tô agora mais fazendo diferenciação de gênero, mas digo, energia masculina de tipo, trabalho. Isso. De trabalho e business e negócios e racional e tal. Então, eu tô tentando trazer mais esse meu lado feminino, por exemplo, dançando, eu gosto muito de dançar. Até fazendo maquiagem, eu não me maquiava antes. Hoje eu tô maquiada porque eu gravei vídeo e tal. Mas era uma coisa que eu não dava bola. Agora é uma coisa que tá sendo gostoso de fazer, sabe? Não também por pressão. Tipo, deixa eu me maquiar pra esconder alguma coisa. O fazer porque você se sente bem. Daí eu pego um delineador rosa, passo delineador rosa, o lápis roxo. Então, assim, acaba sendo divertido. Assistir séries e filmes é algo que eu gosto muito. E aí eu gosto de assistir, reparar nas coisas, tipo, não só assistir por assistir, tipo, então ver a fotografia, o roteiro, tal, prestando atenção, exatamente, eu gosto. E eu tenho muito isso lúdico e de contar histórias, então me envolve bastante. Brincar com a Canela é uma coisa que eu gosto muito, ela virou a cabecinha. Brincar com a Canela, né, meu amor? A gente brinca, passeia, e aí passear quando tá sol e tomando um solzinho. E aí eu fiz amizades aqui no bairro também com donos de outros cachorros, a gente fica conversando. E claro, sair com os amigos e conversar, que eu acho que é a parte que mais me alivia, assim, sabe? E pra quem trabalha sozinha. E pra quem trabalha sozinha é ótimo. E tanto é que eu não gosto de, por exemplo, vamos sair, vamos pra uma festa. Eu não fico tão animada, porque eu quero sair pra conversar. Sim. Então eu quero, tipo, ir na casa de alguém, a gente faz um churrasco, bebe alguma coisa, joga alguma coisa. Sim. Mas eu quero ter esse momento de conversar e rir com os meus amigos. Se a gente for numa festa, não vai ter tanta graça, porque tem música e tal. Ficar um gritando pra um lado, outro pro outro. Exatamente. Eu gosto de ter esses momentos. E o que mais que eu faço? Eu gosto muito de fazer palavras cruzadas, sudoku. Adoro! Eu amo, gente, muito velha parece, né? Mas eu amo fazer essas coisas, eu amo, passa muito do meu tempo. Ler é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, não consigo... Eu leio, assim, 5 páginas no dia e já tá bom, sabe? Sim. É uma coisa que ainda é difícil de prender a atenção pra quem é ansiosa, principalmente. Mas tô tentando trazer mais esse meu lado comunicativo e criativo e lúdico para outras coisas na minha vida também que não só o trabalho. Então eu tento trazer para essas outras atividades em que eu possa colocar isso um pouquinho para fora, me sentir melhor.
Tá certo, é isso mesmo. É isso aí, gente. Como que a gente te encontra, Cissa? Vocês podem me encontrar no Instagram, no @sica.campos. E se você estiver se sentindo mal com o seu corpo, com a comida, com você mesma, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, você pode entrar lá no Instagram também, no @oi.ilka, e conhecer as nossas profissionais, que com certeza elas vão te ajudar muito a se sentir melhor. Obrigada, Cissa. Muito obrigada. Adorei. Sigam a Cissa, sigam a Wilka. E precisando de ajuda, né? Sempre importante falar aquilo que você tá sentindo, aquilo que... Porque nunca é bobagem, né? Nunca é bobagem. Procurar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem e de amor próprio. Você com você mesmo. Exatamente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.